Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo nos últimos áudios, sobre parte do prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos vendo o tema em que ele intitula Examinando o Sexo, né? Então, justamente esse tema que consta do prefácio, Manuel Filomeno de Miranda, examinando a obsessão. O tema é Examinando a Obsessão. E ele faz um relato ali sobre um estudo, né, sobre determinados aspectos da obsessão, né? Sempre baseados ali nos estudos trazidos por Kardec. Mas vamos dando continuidade, então. Nós estávamos vendo justamente quando ele falou da ideia negativa que se fixa, né, e que se torna ali um campo mental que se enfraquece na medida em que se há essa fixação, o campo mental se enfraquece, ou seja, o senhor do pensamento, o dono do pensamento, porque nós somos, cada um de nós, somos senhores dos nossos pensamentos, senhores, né? Somos responsáveis por tudo que pensamos, mas descuidando-nos, agasalhando ideias fixas, nos permitindo isso, né? Esse campo mental vai se enfraquecendo e um turbilhão de ideias fixas que passarão a vir cada vez mais em abundância, ideias negativas, tomarão conta da nossa mente, trazendo, portanto, o enfraquecimento, né? Sem dúvida nenhuma, esse enfraquecimento, esse esmorecimento, em que podemos nos tornar até joguetes dos espíritos, né? Em processos de subjugação corporal, mental, né? Em processos de fascinação. Então, tudo isso temos estudado e buscando aqui, então, da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, então da mente para o corpo, né, departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. E agora ele vai citar vários hábitos que não são nada recomendáveis. Ele vai começar com o tabagismo. O fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é por isso mesmo perigo para o corpo e para a mente. Hábito vicioso facilita a interferência de mentes desencarnadas, também viciadas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias, né? Então, ele está alertando que o tabagismo, quer dizer, o hábito do fumo, além dos danos que ocasiona ao nosso físico, ao nosso organismo, isso sem dúvida nenhuma é indiscutível, né? Ele também proporciona essa ligação com mentes viciadas, né? Então, se faz presente interferências dessas mentes viciadas, né? Trazendo ali determinadas situações que podem caminhar, né? Para dolorosas desarmonias. Depois ele vai falar sobre alcoolofilia. Embora necessário para o organismo sujeito a climas frios, o álcool, em dosagens mínimas, acelera a digestão, facilitando a diurese. Então, o autor espiritual, que é André Luiz, ele põe uma nota. Alguns médicos falam sobre a desnecessidade de que alcoólicos
de uso de alcoólicos mesmo nos climas frios, né? Então, ele está colocando que mesmo nos climas frios e há regiões de frio muito intenso, né? Em que recomendava-se ali um pouco de álcool, né? Como uma forma ali terapêutica para o organismo, mas há médicos que não aconselham, né? Então, é isso que o André Luiz colocou. E ele continua. No entanto, pelas consequências sociomorais que acarreta quando se perverte em viciação criminosa, simples em começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, ensejando alcoólatras desencarnados, vampirismo impiedoso, com consequentes lesões do aparelho fisiopsíquico. Então, se tudo isso, tanto o tabagismo como agora o segundo tópico, a alcoolofilia, se fossem assim inofensivos, como muitas vezes queremos entender e colocar, nós não teríamos ali consequências obsessivas, ou seja, processos vampirizadores, porque tanto o tabagismo atrai determinados espíritos viciados no tabaco, né, no fumo, como a alcoolofilia também atrai determinados espíritos em processos de vampirização. Então não é muito difícil nós percebermos que com o tempo, né, com essa casa mental aberta a esses convidados que se aproveitam daqueles momentos que nós lhes proporcionamos, acaba trazendo danos, como ele fala aqui, para o aparelho fisiopsíquico, alcança o nosso corpo físico e também a nossa mente. Não nos esqueçamos que podemos chegar num estado. E é interessante que nesses quadros temos a impressão de que estaria ali em condições de um vício mais acentuado, aqueles que já não têm mais controle, né? Que às vezes até ficam caídos, enfim. E não é assim, né? Esse processo de vampirização se dá em situações muito menores que essas que levam a esse quadro, né? Então, até lembrando no livro Sexo e Destino, esse belíssimo livro de muito aprendizado, em que o Cláudio, personagem ali, que tinha o hábito de tomar doses de uísque, ele estava, já vimos isso em algum momento, ele estava muito tranquilamente lendo o periódico, né, que é o jornal, lendo, tranquilo, sentado a uma poltrona, fazendo a sua leitura. O espírito vampirizador, acostumado a essa ligação, se aproxima dele e insufla a ideia: beber, quero beber. Beber, quero beber. Eles usam o processo hipnótico. E, dependendo da sua situação, quando já há essa vinculação mais profunda, rapidamente é atendido. Ele rapidamente sentiu aquela secura e a vontade de beber. Ele não saberia nem explicar, se fosse perguntado a ele, o porquê dele ter deixado naquele momento o jornal de lado, que ele estava interessado, e ido se servir de uma dose de uísque. E é narrado ali por André Luiz, que quando ele se serve da dose de uísque ali no copo, o espírito se acopla, né? Se sobrepõe a ele, se junta a ele, se acopla numa conjugação de tal forma que até aquela talagada que foi dada ali com a língua, né? Ele diz que não, André Luiz relata que não saberia dizer se foi Cláudio ou espírito, tal a conjugação dos dois ali naquele processo. E para termos uma ideia, terminado aquele momento, então, de satisfação, o vampirizador se afasta, ele vai retomar o jornal quando um segundo fala, eu também quero, e fica ali insistindo na ideia,
rapidamente, ele achando que estava fazendo por vontade dele, e na verdade ele estava sendo manipulado, ele se serve da segunda dose de uísque e o quadro se repete, né? Então, é importante que frisemos essas questões. Em seguida, Manuel Filomeno de Miranda coloca o terceiro tópico, né? Sexualidade. Sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie, é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas em estado de angústia pertinaz. Através dele, sintonizam consciências desencarnadas com indescritível aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas para se demorarem em absorções destruidoras do plasma nervoso, gerando obsessões degradantes. Então, outro ponto. Então, vimos tabagismo, alcoolofilia, sexualidade, a sexualidade usada em desequilíbrio, né? Evidentemente que ela acaba atraindo determinadas mentes que sentem determinadas necessidades e fazem parte do mesmo jeito que foi descrito ali aquela conjugação naquele momento do uísque, se dá também no momento das práticas sexuais, né? E o outro item que ele coloca, então percebemos quantos pontos para estarmos atentos, né? Estupefacientes. À frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência e impressões do pretérito ressurgem misturadas às frustrações do presente, já em depósito, realizando conúbio desequilibrante, através do qual desencarnados em desespero emocional se locupletam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a sua à loucura deles, em possessão selvagem. Vejam que aqui ele faz um grande alerta, né? Um grande alerta a essas situações desses estupefacientes, que seriam essas drogas, né? O uso de determinados componentes que trazem uma ação deprimente, né? É deprimente, pode até dar aqui uma euforia momentânea, mas são drogas deprimentes. Haverá aquela baixa, né? E ali é que fica perigoso, né? Então, à frente de ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência, impressões do pretérito ressurgem. Então, isso daqui é muito delicado e vale a pena meditarmos sobre isso. Muitas pessoas entendem as drogas como um momento ali de relaxamento e acredito que até haja aquelas que fariam uso ali em alguns momentos, né, sem ali um comprometimento maior. Mas elas não fazem ideia de que aqueles momentos que ela se permite sair da consciência, porque a busca é essa, né? Essa busca de quem deseja todos esses componentes que nos afastam da realidade, porque acredito que, de certa forma, não se está contente com a própria realidade, né? Daí a necessidade de buscar esses canais de fuga. Senão não teria sentido. Quem está bem resolvido consigo mesmo não tem essas necessidades, né?
Mas é muito grande o número de insatisfeitos, de descontentes, de revoltados, né? E isso pode fazer com que se acentue essas buscas, esses usos. E o que acontece? O que ele fala aqui muito, muito importante? Que pode emergir, todos nós não reencarnamos com a bênção do esquecimento? É uma bênção, porque seria muito difícil nós darmos conta das nossas necessidades na encarnação, sabendo que fomos nós que traímos, que tiramos a vida, que levamos a uma derrocada moral, aquela pessoa que está ali no nosso convívio no dia a dia, componente da nossa família, ou que determinada pessoa da nossa família, do nosso grupo de laços mais estreitos, nos levaram ali a determinadas situações, né? Como ficaríamos diante daquele que foi o nosso algoz? E como nos sentiríamos como algozes daqueles que hoje estamos juntos e estamos buscando amar, né? E nos devotar. Então não haveria condições de crescimento, de uma vida em equilíbrio. Tanto é que Deus, na sua infinita bondade, nos dá a bênção do esquecimento. Mas determinados componentes químicos podem remexer o que está lá no subconsciente, no inconsciente e fazer emergir. E vai ser bom o resultado? Com certeza não. Né? Com certeza não. Todo o trabalho íntimo, aquelas coisas que estão ali no inconsciente, no subconsciente, chegará um momento que elas terão que eclodir, mas da forma adequada, né? Nos processos naturais e não nascidos de uma situação ali criada pelos entorpecentes, porque os resultados não serão nada benéficos, né? E vamos lá então no texto. O próximo tópico que ele traz, a alienação mental. Sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, um ausente, a alienação mental começa muitas vezes quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação em forma de limitação punitiva ou de corrigenda, ligado a credores d'antanho, em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirma nas linhas do equilíbrio moral. Então, muitas vezes, né, há essas situações em que o espírito retoma o corpo pela reencarnação, ou seja, ele reencarna dentro de quadros punitivos, ou seja, essas obsessões ferrenhas, em que há uma perseguição muito grande no plano espiritual e Deus determina, por razões, que um venha e o outro não, né? Então, um fica e um tem a bênção da volta. O outro terá, por sua vez, no momento certo, adequado, né? Mas aquele que está em mais condições, em melhores condições, ele vem. Ele tem a oportunidade de vir e lidar com esse aprendizado, né? Esse esquecimento do passado, mas mesmo com o esquecimento do passado, estão fixadas na sua memória e, portanto, trazendo ali como presenças esses seres que acompanham o obsediado, né? Então, isso já se dá ali na infância, aquele corpinho de bebê, que já traz ali determinados comportamentos que caracterizam obsessões, né? Muitas vezes, não generalizando nunca, mas apenas trazendo alguns pontos a título de exemplificação, né? Jamais generalizando, porque há outras razões também. Mas muitas vezes aquela criança que chora muito, que nos passa a impressão que não está satisfeita com a volta ao corpo, né? Que não traz aquela leveza, aquela alegria, né, de um bebê,
né, de uma criança ainda novinha, porque já sente aquela carga, né? Aquela carga desse processo pungente que já vem de um passado e que acaba trazendo ali determinadas limitações, né? Que vem ali na forma da corrigenda, é sempre para o aprendizado. Então, esses credores do passado retornam, né? E é importante que essas crianças sejam muito bem amparadas, muito bem conduzidas para tratamentos específicos para que elas se libertem desse jugo e possam desenvolver-se, né? Deixando de ser tão doentinhas, tão magrinhas, né? Tão chorosas. Então, todas essas questões precisam estar no nosso raio de observação. Terminamos o nosso tempo e a próxima colocação que ele trará é a glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba e continua, né? E nós vamos, mas o tempo terminou, a gente retoma a partir então dessa ideia, né? Que fica como próximo tópico, mas o que vimos hoje já é muito suficiente para nossa análise, para o nosso repensar, para nossa observação. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos o livro Encontro Marcado, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E no capítulo 14 ele fala sobre a cólera, né? O título é Cólera em Nós, Prejuízos da Irritação. Ele nos diz: não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas. No entanto, por vezes não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. E de fato, ninguém explodiria ali deliberadamente uma bomba em casa, mas às vezes a nossa cólera, a nossa raiva funcionam de fato como bombas ali fulminantes que acabam prejudicando, destruindo ali esperanças, né? E ele diz, olha, nesse sentido, vale destacar que cada um de nós desempenha papel determinado na construção do benefício comum. E se contamos na execução dos nossos deveres com amigos abnegados, capazes de mais alto sacrifício em nosso favor, temos ainda nas linhas da existência aqueles espíritos que se erigem, que se apresentam na condição de nossos credores, com os quais ainda não nos quitamos de todo no terreno das contas pessoais, transferindo a contabilidade de hoje pelo saldo devedor de passadas reencarnações. Ocultos na invisibilidade por efeito da diferença vibratória, no estado específico da matéria sutil em que se localizam, quando desencarnados ou mesmo revestidos na armadura de carne e osso no plano físico. Eles se instalam na sombra da antipatia sistemática ou da perseguição gratuita, experimentando-nos com persistência admirável os propósitos e testemunhos de melhoria interior. Então, vejam, se durante a nossa existência nós temos aqueles que temos afinidades, aqueles que Deus coloca ao nosso lado, nos impulsionando como um suporte, como um amparo na nossa jornada, aqueles que confiamos, é natural também que tenhamos ao longo da vida aqueles que temos dificuldades, como ele fala, aqueles que ainda não quitamos de todo ali no terreno das contas pessoais. Ele fala que são aqueles que temos maiores dificuldades, sejam espíritos ligados ao nosso passado, ou sejam espíritos que agora estão aqui encarnados, caminhando ali ao nosso lado, os quais ali, como ele fala, atestam
experimentam, né, nos testam a nossa paciência, né? E aqui fala que eles se instalam na antipatia sistemática ou na perseguição gratuita. Aquelas situações em que perguntamos por que essa perseguição, né, sistemática, contínua, essa dificuldade contínua, por que essa perseguição aparentemente gratuita? Ele usa essa expressão gratuita, mas nós não sabemos ali, atrás dessas dificuldades, o que se encontra. Qual foi o passado, quais foram as histórias construídas, criadas, para que agora essas histórias se manifestem nessa antipatia sistemática, né? Ou nessa perseguição gratuita. E como já tivemos inúmeras existências, essa não é a primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta, enfim. São várias ali desde que Deus nos criou simples e ignorantes, né? E nessas muitas trajetórias, nessas muitas existências, fizemos ali amigos, temos pessoas que nos querem bem, mas é muito natural também que tenhamos aqueles que não nos querem bem. Por quê? Podemos ter tido ali o poder, a beleza, a autoridade, temos ali iludido alguém, né, separado famílias. Então, nessa trajetória ali passada, é natural que tenhamos também aqueles que não nos querem bem, aqueles que têm dificuldades conosco, que talvez nem nos vejam exatamente como somos agora, nessa tentativa, nessa luta para sermos espíritos melhores, mas talvez a mágoa seja tão grande que eles ainda se fixam, eles ainda nos veem como nós éramos em vidas anteriores, há séculos atrás, né? Mas reforçando, se temos essas dificuldades que foram criadas por nós mesmos, temos aqueles que nos querem bem, aqueles que nos amam, né? Temos ali o nosso espírito protetor, o anjo guardião, que Deus colocou ao lado de cada um de nós, né? Nos servindo ali de estímulo, de amparo, e aquele o qual nós temos que dar ali uma atenção maior para nos prepararmos para sentirmos essa influência benéfica. E ele diz, é assim que vamos vencendo em exames diversos, opondo valores morais entesourados na alma ao assédio das provas, como sejam paciência na adversidade, resistência na dor, fé nos instantes de incerteza e generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho. Então vejam que essas situações difíceis, elas desenvolvem a nossa paciência, né? A paciência na adversidade, na dificuldade. Porque é muito fácil nós termos paciência quando tudo conspira a nosso favor, quando as coisas estão tranquilas, quando convivemos com aqueles que compartilham das mesmas ideias, das mesmas opiniões. Mas se testa de fato a nossa paciência, como ele diz aqui, na adversidade, nas situações que aparentemente não nos favorecem, né? Quando temos ali que desenvolver o respeito pela opinião do outro, que ainda que não concordemos, essa palavra é fundamental, é respeito sempre, né? Então ele fala da paciência na adversidade, da resistência na dor, ou seja, nos momentos mais difíceis ali, a nossa resistência ela é testada nos momentos de dor. Então, nos momentos mais difíceis, sempre o convite para que tenhamos um pouco mais de paciência, um pouco mais de confiança, né? E essa confiança em Deus, a confiança na vida, a confiança em nós mesmos, né? Na certeza de que, apesar das nossas dificuldades, das angústias que todos trazemos, momentos de alegria surgirão, né? Assim como os momentos bons eles passam, os ruins também passam. Então tenhamos essa confiança, na certeza de que essas dores elas são passageiras, elas são temporárias. Ele fala fé nos instantes de incerteza, porque nem sempre temos as respostas, nem sempre temos ali a convicção do que fazer, do que não fazer,
Mas acima de tudo, ainda que nesses momentos de incerteza, tenhamos a fé, essa fé que foi comentada agora, de que Deus é nosso Pai, de que nós jamais estamos sozinhos e que lá na frente olharemos para trás e percebemos que foram momentos difíceis, mas que foram de grandes aprendizados, né? Que através desses momentos nos tornamos espíritos mais maduros, mais decididos, mais confiantes, mas isso só aconteceu porque enfrentamos ali determinadas dificuldades que talvez agora ou naquele momento que enfrentamos, julgamos que eram extremamente difíceis e intransponíveis, mas a gente vai vencendo ali dia a dia, luta a luta, né, e nos fortalecendo, nos amadurecendo. Ele fala na generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho, né? Então essa generosidade que nos leva ali a doarmos um pouco de nós, abrirmos mão um pouco daquilo que julgamos que seja sempre o correto. Então, não significa se anular, mas essa generosidade que olha não só a si próprio, mas que olha a todos, que olha ao grupo que nós estamos ali inseridos. Chega, porém, ele continua, o dia em que nós somos intimados ao teste da dignidade pessoal. Olha que interessante essa expressão, intimados ao teste da dignidade pessoal, ou seja, situações que falamos, isso fere ali a nossa própria dignidade pessoal. De que situações são essas? Ele fala, seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio. Então veja, nós somos alvejados no amor próprio, atingidos, seja pelo insulto, né, pela agressão ou pela desconsideração. Porque quantas vezes o que machuca mais não é nem uma agressão, é a desconsideração ou a indiferença, né, em que nos sentimos ali anulados por uma outra pessoa. Mas isso mexe com o nosso amor próprio, mas mostra ali ainda a vaidade, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque o dia que fomos espíritos ali centrados, serenos, nem a agressão, nem a indiferença vão nos machucar, como elas ainda machucam no presente estágio que nós estamos, né? Ele fala, e se não dispomos diante dessas situações de humildade e compaixão suficientes, eis que a altivez ferida, que o nosso orgulho ferido, se assemelha em nós ao estopim afogueado de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Então, quando esses dardos do insulto, né, da agressão, ou da indiferença, né, como ele fala aqui, da desconsideração, chegam, se nós não temos ali um mínimo de humildade e compaixão, o que vai acontecer? Teremos ali uma fuzilaria, né, de pensamentos descontrolados, né, pensamentos de raiva, de mágoa, de rancor, de revide, né? Isso, como ele diz aqui, vai ali prejudicando as nossas construções, as nossas edificações espirituais do presente e futuro. E sejamos alerta contra semelhante poder fulminante, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. Então o que ele nos recomenda? Cuidado, esteja alerta contra semelhantes situações, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. Como diz no livro Boa Nova, a melhor resposta é sempre o do nosso próprio trabalho, o do nosso próprio esforço, não nos detendo, né? Não paralisando a nossa caminhada diante dessas situações que nos surgem, né? Mas fazendo ali o que nos cabe e, como ele diz aqui, ora, abençoa, serve, desculpa, esquece o mal e restaura o bem.
De certo, nem sempre a doçura pode ser a marca do nosso verbo ou da nossa atitude. Veja, nem sempre ali aquela doçura, né, vai ser ali a melhor alternativa. Porquanto, momentos surgem nos quais o bem geral reclama a governança da providência rija ou da frase salgada de advertência. Então, há muitos momentos em que necessita ali o quê? De uma frase enérgica, da advertência, da firmeza, né? Porque aquela doçura sistemática, ela acaba o quê? Anestesiando, ela acaba sendo complacente com situações que precisam ali de serem esclarecidas. Então, nem sempre a doçura vai ser a marca, né? Diante dessas situações que exigem ali uma frase, como ele diz aqui, uma frase salgada de advertência. Porque quantas vezes, até quando nós recebemos uma frase ali de advertência, que acordamos para algo que até então não estávamos percebendo. Mas vejam, é preciso não olvidar, né? É preciso não esquecer que a cólera a nada remedeia, em tempo algum. Então, se há momentos que precisa de uma frase firme, de uma postura mais rígida, o cuidado para que isso não se torne a cólera, né, um ódio, uma raiva descontrolada, né? Como ele fala aqui, que a cólera nada remedeia. A cólera nada remedeia em tempo algum. E que, além de tudo, ela estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força de nossa evolução deficitária, ainda se nos alinham nas trilhas da existência à conta de nossos inimigos e obsessores. Enfim, deixando claro que essa cólera, essa raiva, ela acaba ali atraindo esses espíritos inimigos ou obsessores. Então fica aí para a nossa reflexão, né, essa lição sobre a cólera, sobre a raiva, que possamos cultivar dentro de nós então a prece, a reflexão, pedindo a Deus que nos ajude a perdoarmos, né, assim como temos tanta necessidade do perdão, da paciência e da compreensão daqueles que nos acompanham também. Que Deus nos acompanhe, nos fortaleça.